Uma espécie de lapso freudiano afastou-a do mundo das letras e empurrou-a para o mundo do turismo. Provavelmente motivado por um espírito globetrotter ou por uns pós de Wanderlust a pairarem desde cedo no ar. Viana do Castelo acolheu aos 18 anos, mas no último ano do curso já estava em Inglaterra e ficou mais um ano já a trabalhar em hotelaria. No regresso a Portugal, decidida a abraçar este caminho, foi confrontada com um convite que acabou por a levar a seguir uma estrada completamente diferente. Entrar no negócio da família, ligada à perfumaria e farmacêutica. O sangue falou mais alto e, ao assumir o desafio, encetou nova senda de formação na área da gestão e da indústria farmacêutica. 11 anos depois, é gerente da empresa e vive na pele as dores e as alegrias da vida de empreendedora. A nossa convidada de hoje é a Raquel Faria. Olá, Raquel. Olá, bom dia. E com ela faremos uma viagem ao mundo das empresas familiares. Olá, Billy. Olá Eli, olá Raquel. Obrigada por vires falar connosco. Obrigada pelo convite. Para quem sabe pouco sobre ti, queres falar-nos um bocadinho do que fazes, completar um bocadinho esta introdução? Sim, bem, eu neste momento estou como gerente da empresa Maciel e Ferreira Limitada. É uma empresa que já tem quase 60 anos de mercado farmacêutico em Portugal e, portanto, é uma empresa que, já vem de há muito tempo. O meu pai começou a trabalhar nesta empresa com 10 anos de idade, como menino dos recados, não é? Na altura não era considerado trabalho infantil. E, entretanto, foi progredindo na empresa até ficar com uma parte da sociedade e depois acabou por comprar as cotas e ficar ele a gerir o negócio. Eu, entretanto, realmente também estava por caminhos diferentes. Estava a estudar em Viana do Castelo, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que foi para mim um ótimo ensinamento e adorei o curso e os professores e era realmente aquilo que eu queria fazer com a minha vida. Mas realmente, acho que a vida teve um destino diferente para mim e quando voltei à Inglaterra, apesar de já ter lá alguma experiência profissional no ramo e ter terminado lá o curso, neste caso já em gestão turística, portanto eu já tinha um bocadinho da parte de gestão, quando voltei para Portugal o turismo não era de todo aquilo que é hoje, as coisas não estavam assim tão fáceis. E, portanto, acabei por ter o convite por parte do meu pai, depois dele me ver tanto tempo em busca de trabalho cá e de realmente não conseguir, de abraçar este negócio familiar. Acabei por aceitar aos pouquinhos, porque, sinceramente, a ideia inicial para mim não era assim tão fantástica, porque não era aquilo que eu pretendia fazer com o meu futuro, mas aos poucos fui entrando na empresa, fui vendo que havia muito ainda por fazer, decidi entretanto tirar um mestrado em gestão na Universidade Católica do Porto e comecei realmente a engrenar em todo o trabalho a ser feito na empresa, tratar de delegados de vendas, falar com fornecedores, falar com clientes, perceber um bocadinho o mercado e como é que as coisas funcionam. E, portanto, eu neste momento estou a gerir o negócio, e aquilo que eu faço no meu dia-a-dia tem muito a ver com a parte contabilística, obviamente, as contas da empresa, com os vendedores, portanto sou eu também quem dá a formação aos vendedores da empresa. Vou para fora, para o estrangeiro, ainda há pouco vim da Cosmoprof, que é a maior feira de cosmética a nível europeu, em Bolonha, e portanto busca por novos produtos, introdução de novos produtos no mercado em português, a parte da importação e da exportação também, e é este o meu trabalho no dia-a-dia. Olha, e essa resistência inicial, o que é que te impedia de abraçar desde o início? Era uma questão mais de independência? Era a questão de não misturar vida pessoal com vida profissional? Qual era a resistência inicial que sentias a seguir este caminho? Ou era uma questão simplesmente de não te vias, não era a área que te apetecia? Não, de todo, não era a área onde eu me via a trabalhar e eu sempre disse para mim que não queria trabalhar num escritório 8 horas por dia
ou mais neste caso, e é aquilo que eu acabo por fazer. Mas também realmente essa questão familiar, porque não é fácil abraçar um negócio familiar, porque tu tens que conviver com outros elementos da tua família, neste caso é o meu pai, e portanto às vezes as coisas confundem-se um bocadinho e realmente mistura-se a parte familiar com a parte profissional, sim. Raquel, qual é a dimensão da empresa? Neste momento a empresa tem 13 trabalhadores, portanto é uma empresa que já tem um nível de faturação substancial. Nós temos neste momento um armazém aqui em Perafita, perto do aeroporto, com 1.400 metros quadrados, portanto já é algo bastante bom, temos ótimas instalações e, portanto, é uma empresa que neste momento também está em crescimento, portanto estamos a contratar pessoas novas para integrar a empresa, principalmente delegados de venda, e estamos a expandir o território, porque nós só trabalhávamos de Coimbra para norte e fazíamos as ilhas, Açores e Madeira. E, portanto, neste momento estamos a expandir o território para sul e já temos uma pessoa nova a trabalhar no terreno para realmente fazermos esta expansão do território. Porque nós temos, neste momento, como clientes, nesse território, cerca de 900 farmácias e parafarmácias também, é o nosso foco, o nosso core. E, portanto, temos também outros clientes, porque a panóplia de artigos que nós vendemos é realmente imensa. Nós trabalhamos desde a cosmética, a alta perfumaria, e alta perfumaria é tudo aquilo que as pessoas conhecem, das marcas Hugo Boss, Versace, Moschino e tudo mais. E depois vendemos também suplementos alimentares, produtos químicos, dispositivos médicos, que são todos aqueles produtos que a farmácia vende e que não são medicamentos. E, portanto, com uma panóplia tão grande de artigos, nós conseguimos chegar a uma grande variedade de clientes, como drogarias, as lojas, por exemplo, agora de comércio tradicional, que começam a estar tão em voga novamente, cabeleireiros, estéticas, spas, mas realmente a maioria, 90% dos nossos clientes são farmácias e parafarmácias. Raquel, uma empresa que já tem 13 funcionários, já é uma empresa, enfim, não se pode dizer que seja uma startup, não é? E com o histórico que a vossa empresa tem. Mas estás a contar que estão em crescimento, e então queria-te perguntar, quais são as dores de crescimento de uma empresa que está neste estado de desenvolvimento, portanto já não é startup, é perfeitamente consolidada, diria que já é uma empresa com histórico, com currículo, com tradição. Quais são as dores de crescimento e de que forma é que tu as sentes? As dores de crescimento são realmente muito, muito grandes, é um esforço muito grande, é muito trabalho, são muitas horas, é não teres horários. Sabes que tens uma hora para entrar, não tens uma hora para sair, sabes que muitas vezes não tens fins de semana, estás de férias, mas não estás de férias, porque na verdade nunca se desliga completamente. E, portanto, eu acho que neste caso a dor maior e aquilo que é mais custoso é muitas vezes a mudança de mentalidade. Porque nós na empresa temos muitos funcionários que estão connosco há décadas e, portanto, passaram connosco durante muitas fases. A empresa já esteve melhor, já esteve pior, mas realmente passamos toda esta fase da crise que se falou e continuamos realmente a crescer, mas é difícil muitas vezes mudar mentalidades, mudar processos de trabalho, porque as pessoas já estão habituadas a trabalhar de uma determinada forma há tanto tempo, porque é que agora temos que fazer diferente? Para mim é realmente essa a maior dificuldade, é implementar processos, estratégias que acabem por fortalecer a empresa, por tornar a empresa mais rentável e por facilitar realmente o trabalho de quem lá está. Muitas das vezes é difícil para quem já trabalha da mesma forma há tanto tempo conseguir ter essa perspectiva porque não consegue ver o que está para lá e, portanto, é moroso.
consegue-se fazer, é verdade, mas é um processo moroso que tem realmente que abraçar as pessoas que lá estão a trabalhar, tem que se explicar bem o que é o pretendido e de que forma é que realmente o trabalho delas também vai estar facilitada e como tudo funciona em cadeia, todo o trabalho é facilitado no fim. Como é que foi essa tua transição para assumires a responsabilidade do negócio? Ou seja, como é que tu te preparaste? Como é que esse caminho foi sendo criado para, numa empresa já com tanta tradição, tu conseguires assumir a responsabilidade, a liderança do projeto e teres as pessoas a apoiarem-te? Olha, eu comecei lá, portanto, há 11 anos atrás, sem saber absolutamente nada do negócio. E, portanto, começa-se por baixo. E o meu pai, apesar de eu na altura, e sinceramente ter ficado um bocadinho revoltada, porque não percebia porque que o meu primeiro trabalho na empresa era organizar o arquivo. E, portanto, achei aquilo na altura assim um bocadinho descabido, mas porque raio que eu vou agora organizar o arquivo? Mas realmente foi isso que aconteceu e foi por aí que eu comecei. Portanto, eu começo a organizar todo o arquivo da empresa, pastas e pastas com papelada que estava tudo, pronto, desorganizado, colocar aquilo tudo em condições e começo por aí. Portanto, eu começo por organizar o arquivo em part-time, porque na altura ainda continuava com aquela sede do turismo e fui tirar uma pós-graduação em guia turística no ISAG e então estava a fazer este trabalho em part-time. Depois de organizar o arquivo, comecei a trabalhar diretamente com a pessoa que é responsável pela parte da contabilidade na empresa, a perceber como é que funcionava, como é que se faziam. Eu já tinha tido uma cadeira de economia e gestão na faculdade, portanto, comecei a perceber como é que se faziam na realidade os balancetes e os balanços e toda aquela contabilidade diária da empresa, de recebimentos de clientes, e é por aí que eu começo. E, portanto, é este o meu trabalho inicial, é de começar por baixo, também para as pessoas se irem habituando a mim, porque não é fácil de repente entrar numa empresa que, pronto, já está estruturada, que tem pessoas a trabalhar há 20 e há 30 anos naquele lugar e aparece agora uma miúda nova e, bem, vem mudar isto tudo. Portanto, foi tudo muito devagar e para as pessoas se habituarem a mim e ao meu trabalho e também começarem elas e eu ao mesmo tempo a perceber que isto era uma evolução e era uma continuidade. E, portanto, o meu pai, nessa altura, também acaba por ajudar, porque, na verdade, eu tenho um irmão mais novo que é formado em Biologia, mas que decidiu seguir a área dele, e muito bem, e, portanto, está em doutoramento neste momento e seguiu uma área completamente diferente. E, portanto, o meu pai chegou a um ponto em que viu que não tinha mais ninguém a quem deixar, não é? O negócio, ou realmente havia alguém na família a dar continuidade, ou então as empresas, que é aquilo que acontece na maioria das vezes, acabam por ser vendidas. Aqui, nesta decisão, a minha mãe tem realmente um papel crucial. É ela quem acaba por me transmitir uma maior confiança nesta tomada de decisão, e porque é ela que apoia também esta decisão e acaba por ficar com a responsabilidade de aturar, entre aspas, o marido e a filha, caso realmente as coisas não corram bem. E, portanto, este trabalho começa muito assim, e fui subindo, depois passei a trabalhar diretamente com os delegados de venda, a tentar perceber como é que funcionava no terreno, a ir com os delegados fazer visita às farmácias, em que eu não me identificava, portanto não dizia quem era ou o que estava lá a fazer, era um género, para mim, um projeto, uma pesquisa, para perceber como é que funcionava o mercado e a partir daí foi tudo muito natural. A evolução acaba por ser muito natural. O meu pai acaba por me ir passando determinadas responsabilidades, pouco a pouco, e pronto, e chegou a um ponto em que há 5 anos atrás ele me disse, pronto, que achava que eu estava pronta para assumir a gerência da empresa.
Bem, isso deve ter sido, assim, uma emoção barra um susto, ou não? Muito, muito, é verdade. É verdade, acho que sinceramente pensar muito, muito nisso ainda é. Que diferenças é que tu encontras entre viver ou trabalhar num ambiente assim mais corporativo, em que tens uma grande estrutura à tua volta, e a situação atual em que tu estás, em que não é uma estrutura tão grande, se bem que já está bastante consolidada? Quais são as diferenças que tu encontras nesses dois ambientes? As empresas mais pequenas, portanto, pequenas e médias empresas, que na verdade acabam por ser a maioria do tecido empresarial português, são empresas em que as pessoas acabam por estar muito juntas. Nós convivemos com as dores, e utilizando a palavra que foi trazida aqui para a mesa, de toda a gente todos os dias. O que acontece com uma empresa corporativa, e eu cheguei a trabalhar numa, portanto, é que basicamente tu tens um chefe acima de ti, mas para chegar ao chefe que está lá em cima no topo é outra questão. E, portanto, os problemas vão chegando ao topo, mas em cadeia. Aqui não. As pessoas têm um problema e vêm diretamente falar comigo. Portanto, eu acabo por ouvir as reclamações, ou também a parte positiva de toda a gente todos os dias. Realmente aqui a diferença para uma empresa familiar é que as pessoas acabam por estar todas numa grande família e acabam por falar contigo diretamente todos os dias sobre qualquer questão que tenham a colocar. E não se sentem amedrontadas ou não têm qualquer questão em te colocar esse problema. E, portanto, isso é algo com o qual tu tens obrigatoriamente de lidar todos os dias. Mas sem dúvida que realmente a maioria das empresas que existem em Portugal é assim, é mesmo assim que funciona. E, na verdade, são estas pequenas e médias empresas que acabam por sustentar a economia do nosso país. Não são as grandes empresas corporativas, não é? Mas sentes que essa característica se prende mais, se calhar, com a tua personalidade ou o facto de seres uma pessoa mais abordável, digamos? Ou pensas que seria assim noutros tempos, se calhar também com um patrão mais afastado, mesmo sendo a empresa de uma dimensão média? Sinceramente, a gestão das empresas foi mudando, até porque tudo muda, o mundo muda, a economia muda e a atitude das pessoas perante as empresas também tem que mudar. Obviamente que antigamente existia o patrão, na verdadeira assunção da palavra, e portanto o patrão era aquele que mandava fazer. E, portanto, manda fazer, tem que ser feito, é assim, pronto. E não há aqui um diálogo. Quando eu entrei para a empresa, eu ainda notei muito esse estigma e, portanto, as pessoas acabavam por falar, mas, portanto, estavam tão habituadas a executar e não pensar sobre a execução do seu próprio trabalho. E, portanto, eu acho que, sinceramente, quando entrei aqui, e foi realmente uma das dificuldades com as quais me deparei, entre outras, é realmente esta parte da comunicação, de dar liberdade às pessoas para expressarem aquilo que sentem no seu dia-a-dia e se tiverem alguma questão a colocar ou alguma reclamação a colocar, nós podemos estar aqui do outro lado também para ouvir. Porque a verdade é que estas pessoas trabalham no negócio há 20 e há 30 anos e, portanto, têm muito mais experiência do que eu e acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, é que as ouvir para absorver alguma informação e realmente com essa informação se conseguir modificar. Muitas vezes são detalhes na estrutura da empresa ou na forma de trabalhar que acaba por realmente fazer a empresa progredir. Porque há muitas empresas como a nossa que faliram e que foram falindo ao longo dos anos, porque realmente acabaram por não modernizar a sua estrutura e não modernizar também a forma de pensamento e de gestão da própria empresa. Como é que tu sentiste, praticamente passaste de uma situação de ser a empregada
para ser empreendedora? Que diferenças sentiste? Ou que tipo, houve uma mudança de mentalidade ou isso já vinha contigo? Já te sentias isso como algo natural em termos da tua progressão? Sim, acabei por sentir, porque na verdade eu trabalhei realmente por conta de outrem, mas aquilo que eu queria fazer na minha vida em turismo, por exemplo, era ser guia turística e, portanto, ter o meu próprio trabalho, gerir os meus próprios horários, portanto, ser eu a decidir, a tomar a decisão em relação àquilo que eu ia fazendo e às atividades com as empresas com que ia trabalhando, e trabalhei realmente com algumas ainda nessa área, muito inicialmente, e portanto era isso que eu queria, era tomar a rédea da minha vida e aqui na empresa acabo também por fazer um bocadinho isso. Esta parte do ser empreendedora acaba por também o facto de ter tirado, por exemplo, o mestrado em gestão na faculdade e depois ter feito outra pós-graduação já em dispositivos médicos e acabei por ir para a Faculdade de Farmácia de Lisboa e, portanto, a parte da formação, para mim, acompanhou sempre o trabalho. Eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo e esta formação acaba por, muito paralela, acaba por nos ir ajudando e nos ir dando inputs para nós conseguirmos também aplicar isto na realidade. E acaba por ser um bocadinho por aí, portanto, tudo aquilo que eu aprendi, eu fui tentando implementar, porque pensava, então, mas se nos dão estes exemplos na faculdade, supostamente isto na prática tem que funcionar. Então ia tentando implementar, muito ao nível da gestão de processos e da gestão de pessoas, que para mim, sinceramente, é o mais complicado, é o mais complexo dentro de uma empresa, porque contas toda a gente faz e pronto, gerir o dinheiro não é aí que está a complicação. A complicação para mim é gerir as pessoas, é manter as pessoas motivadas, é manter as pessoas a querer trabalhar realmente naquele local. E portanto, eu acho que isto é um desafio diário. Porque todos os dias as pessoas com quem eu trabalho diretamente acabam por me dar mais uma ideia, colocar-me a mais uma situação e tu tens que arranjar soluções. E, portanto, isto faz parte da tua rotina, do teu trabalho diário. É claro que também sinto que desenvolveu muito a minha capacidades que eu não tinha. Capacidades a nível de comunicação, não tinha. E muitas das vezes há situações em que nós temos que desenrascar. E é na altura, e tem que se fazer. Para mim isto é também muito bom. O conseguir olhar para mim há 11 anos atrás e neste momento e ver realmente as capacidades que eu consegui desenvolver e a pessoa mais completa que és hoje. Há pouco falavas da modernização, portanto, da empresa, dos processos e falavas também da comunicação entre as pessoas e agora voltaste a tocar no tema da gestão das pessoas. De que forma, que sistemas, que rituais, que processos é que criaste ou implementaste para modernizar a empresa e, por outro lado, para melhorar a comunicação com as pessoas? Olha, a primeira coisa que comecei por fazer foi organizar formações. Porque muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas estão tão habituadas a fazer o seu trabalho e já fazem aquilo de uma forma maquinal e, portanto, não percebem porque é que funciona assim e não funciona de outra forma. A parte da formação é muito importante. As pessoas têm que estar na empresa porque aprendem, porque querem ficar. E, portanto, isso foi aliás, foi a primeira estratégia que acabo por implementar na empresa, apesar das formações, neste momento, serem obrigatórias em todas as empresas, mas também sei que a maior parte delas não o faz. E, portanto, foi uma das primeiras coisas que tentei fazer. Vou-te dizer que, inicialmente, as pessoas não percebiam para que é que aquilo funcionava. Portanto, na verdade, o sair meia horita mais cedo e tomar um café e tal, não era bem com o sentido de aprendizagem. Portanto, continua a ser um processo. As formações foram dadas a nível dos produtos que nós temos na empresa, a nível do trabalho de cada uma das pessoas,
como é que esse trabalho pode ser facilitado. É claro que também, em termos estruturais, a nossa empresa esteve durante 40 anos na Avenida da Boa Vista. E a Avenida da Boa Vista não é propriamente o local mais fácil para se ter um armazém de distribuição. Mas a empresa já lá estava há muito tempo, e, portanto, na altura era uma garagem por baixo de um prédio, que tentamos por diversas vezes fazer obras, legalizar e tudo mais, porque aqueles prédios na Avenida da Boa Vista não estavam legais e, portanto, tentamos realmente modificar a estrutura da empresa e o armazém, mas não conseguimos. Não conseguimos e, entretanto, como nós trabalhamos a nível farmacêutico, uma entidade reguladora é o Infarmed, e, portanto, existem imensas regras que, obrigatoriamente, as empresas têm que aplicar. Isso acabou por fazer, e todas estas leis novas para os dispositivos médicos e para o cosmético, também acabou por fazer com que várias empresas deixassem de existir, porque realmente não tiveram a capacidade dessa tal modernização. E, portanto, nós fomos obrigados a sair das instalações onde estávamos e a procurar novas instalações, e realmente conseguimos, e estamos há quase 5 anos nestas novas instalações. E quando nós mudamos, todo o processo de trabalho teve que mudar, porque nós passamos de 500 metros quadrados para 1400, porque fomos obrigados a ter zonas distintas para aviamento da mercadoria, para embalamento da mercadoria, para a expedição de mercadoria e, portanto, tivemos obrigatoriamente, em termos estruturais, de criar na empresa esses espaços e realmente envolver as pessoas em todo este trabalho e explicar-lhes porquê que neste momento as coisas já não eram uma confusão e na mesa de embalamento não vai para lá tudo e depois aquilo vai-se tentar separar a mercadoria. E como é que realmente isto vai funcionar para também acabar com muitos erros, muita mercadoria enviada para as farmácias erradas, e isto também faz com que as posteriores reclamações também mudem. Portanto, a formação do pessoal é a base, para mim, continuo a acreditar nisto a 100%, é a base do funcionamento e da modernização de qualquer empresa. Se as pessoas não tiverem formação sobre aquilo que se pretende efetuar na empresa, quais as estratégias a longo prazo ou a médio prazo, que é para as pessoas também não ficarem muito assustadas, não é? Porque se de repente todo o trabalho é feito à mão e de um ano para o outro eu lhes digo, vamos colocar aqui um sistema de picking, não fazem ideia o que é um sistema de picking e, portanto, começam a ficar extremamente assustados com o trabalho. E, portanto, tudo isto tem que ser feito, pensado e apesar de muitas vezes a nossa ânsia de querer mudar as coisas e de querer modernizar nos levar sempre a pensar mais alto e mais além, temos muitas vezes que esfriar e respirar fundo e pensar, não, calma, porque nós não conseguimos fazer isto assim de um dia para o outro e, portanto, tudo realmente tem que ser um processo e nós temos que dar às pessoas essa possibilidade de estarem connosco nesse trabalho e, portanto, realmente a formação para mim é a base. Quando tu assumes um negócio, tu tornas-te empreendedora, mas de algo que já tem um histórico, algo que já tem, que já está muito estabelecido. Tens essa noção de quais são as grandes vantagens que tu tens, mas também as desvantagens de assumir este negócio já estabelecido versus criar um de raiz? Sim, ora bem, quando tu acabas por assumir esta responsabilidade em algo já existente, é bom, obviamente, já existe, mas existe de uma determinada forma. E depois tu tens que percebes-te que aquela forma funciona e se continuasse assim iria funcionar mais 10 anos, mas mais do que isso não. E portanto eu quando entro na empresa percebo-me que há muita coisa que tem que ser modificada. E isso foi um bocadinho assustador, porque eu não fazia ideia, portanto, de como é que estava o negócio, porque realmente também foi uma área que nunca me interessou muito e não sabia. E, portanto, quando entrei na empresa e vi como é que aquilo estava, fiquei um bocadinho assustada. É realmente bom porque tu tens uma base,
não tens de começar do zero, mas tens de começar do teu zero. E, portanto, o teu zero é exatamente pegar em algo existente que está a funcionar e que estava a funcionar bem, mas não estava a funcionar da melhor forma possível para continuar a existir. É isso é que para mim é realmente o mais complicado, porque quando tu começas um negócio de raiz, tu consegues escolher as pessoas para trabalhar diretamente contigo, acabas por escolher pessoas, umas com mais experiência profissional, outras com menos experiência profissional, mas que começam contigo o negócio de raiz. Eu não, eu entro de paraquedas dentro de um negócio já existente com pessoas que trabalhavam há 30 anos da mesma forma. E, portanto, na verdade, as pessoas que lá estavam, já lá estavam. E eu é que sou a pessoa nova. Portanto, eu é que tive de me adaptar primeiramente à forma deles trabalharem, o que para mim foi muito complicado, porque eu vinha de ter trabalhado em Inglaterra e, portanto, já nessa altura o trabalho que se fazia e as empresas em Inglaterra eram mais evoluídas que as portuguesas e, portanto, depois volto para cá e caio de paraquedas numa empresa que tem, para mim, quer dizer, inicialmente foi regredir para conseguir evoluir e foi adaptar-me aos processos deles para depois conseguir ir pouco a pouco implementando aqueles que eu achava que eram os mais corretos para conseguirmos evoluir em conjunto. Para mim são essas as maiores diferenças. Aqui tu não escolhes. Tu entras no negócio, as pessoas já existem, os processos já existem, o material que compras e vendes já existe, portanto, tu vais ter que te adaptar a tudo aquilo para depois aos poucos perceberes como é que funciona e como é que poderia funcionar melhor e ires tu implementando aquilo que tu achas que é melhor para a empresa e que muitas vezes pode não ser. Às vezes são tiros no escuro, mas que são passos que tens de os dar, porque senão nunca vais saber se poderia resultar ou não. Como é que tu tens gerido as relações familiares? Como é que é gerir essa fronteira tão ténue entre o negócio e depois toda a tua gestão familiar, a dinâmica familiar? Olha, não é nada fácil, nada mesmo. Nada. Portanto, levas trabalho para casa muitas vezes e é muito cansativo, sabes? E exige mesmo muito de ti. Às vezes tu gostavas de ter um botão e desligar no off e pronto, e acabar, mas não acaba, é algo que está em ti, que está no teu sangue e que tu não consegues. E imagina o que é tu lidares com o teu pai todos os dias, e portanto nós temos discussões e porque também somos gerações diferentes e temos perspectivas de vida e de negócio diferentes. E muitas vezes fui eu a dizer, não, nós temos que arrancar com isto porque senão nunca mais vai dar, e outras vezes é ele a dizer, não, tem calma porque tu queres tudo de uma vez e não pode ser, e portanto tem que existir realmente esta gestão, mas é muito complicado. Claro que aqui existem realmente pessoas importantes na tua vida e que são a tua estrutura e, portanto, a minha mãe volta aqui a ser o pilar que acaba por segurar isto tudo e são estas pessoas que acabam também por te manter sã e que fazem com que quando tu chegues a casa entres realmente numa dimensão diferente e não fiques tão ligado ao trabalho. Há pessoas que não conseguem, que não dá, e que muitas vezes tu desgastas a tua relação familiar por causa do trabalho. E eu tenho vindo a tentar não falar, imagina, sobre trabalho em almoços de família ao domingo, mas não sei porque as nossas conversas acabam sempre por ir ter no mesmo. Aquilo que eu sinceramente admiro no meu pai é que ele tem uma capacidade de desapego que eu não tenho. E sinceramente eu acho que isso vem com a experiência e portanto estou à espera de um dia conseguir adquirir. Mas ele consegue realmente separar o trabalho da família e muitas vezes, aliás, ele chega à casa e não fala do trabalho, mas eu falo e portanto
é algo... Isso é o Holy Grail, sinceramente. Como é que ele consegue, não é? Porque, é verdade. Mas acho que é uma questão de género. Eu não, quer dizer, não sei. Olha, não sei. Sinceramente, tenho a certeza que nós mulheres somos muito mais vívidas nisto, não é? E, portanto, acabamos por falar mais sobre os assuntos e porque também já esperamos respostas e muitas das vezes tu acabas por resolver determinadas situações fora do contexto de trabalho. Mas é verdade, ele realmente consegue isso, mas é algo que eu ainda não consegui. É uma verdade. E por falar em trabalho e fora do trabalho, queria-te perguntar como é que é a tua equipa? Quem é que te apoia tanto dentro da empresa como fora da empresa? Quem é que te ajuda a fazeres o teu trabalho? Bem, isso é uma pergunta complicada, porque eu tento, apesar, lá está, esta questão com o meu pai é porque é o meu pai, não é? Porque eu tento não falar com as outras pessoas que trabalham comigo de trabalho fora do trabalho. E tenho algumas pessoas dentro da empresa com as quais acabo por conviver mais, porque também as conheci fora deste contexto empresarial e, portanto, só posteriormente é que foram trabalhar comigo, mas tento realmente fazer isso e separar um bocadinho as águas. Eu acabo por não ter uma relação pessoal muito próxima com as pessoas com que trabalho neste momento. Provavelmente uma ou duas que lá estão a trabalhar comigo e que eu os conhecia realmente fora deste contexto e, portanto, já eram pessoas amigas antes de começarem a trabalhar comigo e depois acabei por lhes fazer este convite porque achei que eram pessoas que realmente me podiam dar este apoio e integrar a empresa, mas o resto das pessoas que trabalham comigo, realmente nós acabamos por só ter esta relação profissional e não ter uma relação pessoal fora do trabalho. Portanto, eu tenho duas pessoas dentro da empresa com as quais eu convivo mais fora do trabalho do que no trabalho, portanto, mas de resto não. É mesmo só relação profissional. E como é que é a tua equipa? A minha equipa acaba por ser uma equipa muito, muito diferente entre si e acaba por se complementar. E, portanto, nós temos o pessoal que trabalha no armazém e, portanto, temos um chefe de armazém e temos uma pessoa que trata exclusivamente do embalamento e temos mais duas pessoas que tratam do aviamento da mercadoria. E isto é o nosso armazém. E depois, na parte dos escritórios, temos alguém que trata da faturação, alguém que trata da contabilidade diária e dos recebimentos dos clientes, eu e o meu pai que fazemos a gestão da empresa e ele continua lá e trabalha diretamente comigo, e tenho alguém que acaba por ser o meu braço direito, que trabalha comigo no gabinete e, portanto, que é aquela pessoa que mais comunica comigo e a quem eu vou delegando muitas funções, porque na verdade há uns tempos atrás eu não tinha esta pessoa a trabalhar diretamente comigo e acabava por fazer um pouco de tudo e portanto cheguei a um ponto em que estava completamente assoberbada de trabalho e não conseguia dar resposta e portanto foi realmente o melhor que acabei por fazer e é alguém que trata com os delegados diretamente de toda a informação que é necessária enviar aos delegados, de novos produtos que adquirimos, marcações de formações e também acaba por ouvir por parte dos clientes algumas reclamações e depois me passa aquele trabalho que já não consegue dar seguimento. E entretanto, depois cá fora temos os nossos delegados de vendas que estão distribuídos por território. E, portanto, temos um delegado a trabalhar o Minho, temos outro delegado a trabalhar o Grande Porto, temos outro a trabalhar tudo aquilo que é o interior do país, outro distrito de Aveiro, outra parte da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e que faz também as Ilhas Açores e Madeira, que são dos nossos melhores clientes.
É assim que nós temos distribuído. É uma equipa que é multidisciplinar, tenho realmente as pessoas que trabalham lá, principalmente no armazém, há muito, muito tempo. As pessoas que estão nos gabinetes, no escritório e a trabalhar comigo diretamente são pessoas mais jovens. É uma equipa que é multidisciplinar porque nós temos a experiência de trabalho por parte de um lado e temos a parte da modernização do outro e pronto, e acaba por, apesar do choque e do choque de mentalidade que vai sempre existir, vamos conseguindo realmente moldar e criar novas estratégias para o desenvolvimento contínuo da empresa. Tens algum medo, alguma angústia nesta tua aventura empreendedora? Imensos. Imensos. Sabes, porque tu acabas por pensar, eu agora obviamente que ainda tenho o meu pai lá, na empresa, a trabalhar comigo, e ele acaba por tratar mais da questão das compras a fornecedores, está mais virado para essa parte, e eu acabo por tratar mais das coisas com os clientes e com os delegados, mas acabamos muito por complementar o nosso trabalho, porque na verdade ele acaba por estar também a passar a pasta. E, portanto, já de manhã não vai, já consegue, por exemplo, ir à piscina e chegar mais tarde. E eu noto que ele vai passando aos poucos. É claro que tenho a perfeita noção de que ele não vai sair dali, não é? Não que eu queira que isso aconteça, porque ele acaba por me dar uma grande ajuda. Mas realmente aquela empresa é o menino dele e que viu crescer durante tanto tempo, portanto também é difícil para ele cortar estes laços, mas sinto que ele já tem mais confiança, pronto, e já não tem aquela questão do querer controlar tudo ao pormenor, apesar disso também lhe estar um bocadinho no sangue. Mas tenho medo, obviamente que tenho medo de, se ele não estiver lá, de eu não saber se vou tomar as decisões corretas ou não. Tenho medo de muitas vezes às vezes não saber mesmo o que fazer e ter que tentar pensar ou arriscar, e tu não sabes como é que vai correr, e portanto obviamente que sim, mas acho que é esse medo que te dá um bocadinho aquela adrenalina para tu continuares e seguires. E por muito que às vezes chegues a casa completamente exausta, e às vezes comento quando chego a casa que sinto-me vazia, parece que me sugaram a energia toda e chego mesmo exausta, mas lá está, tens um novo dia amanhã e vais continuar, porque o trabalho é contínuo e, portanto, há decisões que nós tivemos de tomar. Acho que o maior passo que nós demos foi realmente mudar de instalações e adquirir um armazém o triplo daquele que nós tínhamos. Foi um passo muito grande, porque nós estávamos num armazém arrendado há 30 anos. Teres algo que é teu, que acaba por ser, não é, da própria empresa, é um bem. Já foi um passo muito grande. Foi um passo muito grande porque tu acabas por ter aquela dívida, portanto, tu tens aquele imóvel e é realmente uma estrutura pesada, é algo que tu sabes que toda a estrutura da empresa, tu tens que ter dinheiro para pagar aquela estrutura todos os meses. Portanto, a parte da faturação para nós é realmente muito importante. Eu tenho que estar e controlo diariamente a faturação da empresa. E por aí, muitas vezes, quando a faturação da empresa baixa um pouco, nós temos que falar com os delegados e perceber o que é que se passa, ou perceber se o cliente está interessado em comprar alguma coisa nova e pronto, e vamos tentar procurar e vamos tentar encontrar e vamos tentar comprar melhor e ter preços melhores. Isto é o teu trabalho todos os dias. Mas sim, realmente tenho medo, mas não é isso que me impede de prosseguir. E tens algum remorso ou arrependimento de alguma coisa que tenhas feito ou que não tenhas feito? Olha, eu não te digo que perdi o bichinho do turismo, porque não perdi.
E às vezes olho e digo, isto agora no Porto está uma loucura. No Porto, ainda bem, em quase todo o país, mas isto está tão bem e vejo pessoas, tenho colegas que entretanto se conseguiram formar como guias, porque é necessário ter uma carteira profissional, portanto tens de continuar a prosseguir os estudos, não é? Porque 5 anos para a licenciatura e mais 3 de mestrado não chega, ok? Portanto nós temos que continuar em formação, mas vejo realmente pessoas que estão e que tiraram o curso comigo e que trabalham na área neste momento, mas tantas outras que não o fazem. Portanto, eu tenho o bichinho, é verdade, e muitas vezes comento que, sei lá, daqui a uns anos gostava de ter assim um espaçozinho de turismo rural, ou assim, pronto, algo ligado mais às artes, porque é uma área da qual também eu gosto imenso, mas depois tu fizeste a tua escolha e sinceramente não evoluis se continuares a olhar para trás. E tens que seguir e as coisas têm que seguir. Era isto que eu queria para a minha vida? Não, mas aprendes a gostar. E neste momento eu já estou tão embrenhada neste trabalho que realmente largar tudo e sair... Não que eu já não tenha pensado em fazê-lo, porque já o pensei, e há alturas em que são mais difíceis e que tens uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque a nossa empresa trabalha muito com picos. E, por exemplo, a altura do Natal, que para toda a gente é uma altura bonita e de família e anda tudo muito contente, e eu estou completamente desgraçada em trabalho e realmente não é nada bonito, e eu trabalho no dia de Natal até às 8 da noite, porque nós temos uma loja de venda ao público em Felgueiras e são os nossos melhores dias de faturação e nós temos que aproveitar e vender naquela altura. E, portanto, nessas alturas eu muitas vezes penso, não, eu vou sair dali, eu vou largar aquilo tudo porque já não aguento mais e não dá. E isso acontece todos os anos. E a seguir tu tens um ano novo e, na verdade, continuas. Então, se tu tivesses que dar um conselho, não só a quem está a começar, mas também àquela Raquel que vai começar um novo projeto profissional, qual seria esse conselho? Calma. É ter calma. Sabes, porque nós saímos muitas vezes da faculdade e queremos começar um projeto com imensa força, imensa garra e pronto, e temos aquelas ideias todas. É bom, sem dúvida é bom, é uma automotivação, é bom, mas tem que existir uma estrutura muito grande e uns pezinhos assentos na terra, porque isto não é feito só de sonhos e, portanto, há aquilo que nós queremos, mas há aquilo que nós temos que estruturar para conseguir querer. E, portanto, para mim era esse o conselho, é ter calma, é ter a motivação, sim, mas é ter um planeamento grande, é ter uma estrutura grande e é criar uma base. É arriscar, sem dúvida, porque tem que se arriscar, não há outra hipótese, nos negócios tem que se arriscar, mas com consciência. E, portanto, muitas das vezes o respirar fundo e o tentar estar assim mais zen para conseguires também olhar para as coisas de uma forma diferente e mais organizada e mais estruturada. Era esse o meu conselho. Raquel, olha, tenho que dizer que eu adorei. Adorei estar aqui a dissecar, aliás, estar-te a perguntar e tu teres a paciência para nos contar essas coisas todas e os detalhes todos. Então agora gostava só de te perguntar um bocado em jeito de conclusão, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar a ti, à tua empresa, no mundo virtual e no real também, claro. Ora bem, então, nós temos um armazém de retalho, distribuição, na Rua das Farrapas, em Perafita, pertinho do aeroporto, na Estrada Nacional que leva ao aeroporto, que agora está tudo arranjadinho, foram feitas obras pela Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, está tudo muito bonito, as pessoas já conseguem lá chegar facilmente. Temos uma loja de venda ao público em Felgueiras, na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, mesmo em frente à farmácia, portanto em pleno centro de Felgueiras, se as pessoas quiserem ir comprar uns perfuminhos estão à vontade.
E em mundo virtual nós temos um site institucional que é www.macielferreira.com e muito em breve vamos ter também, temos uma loja online também, que é perfumesmafer.com. Essa loja online está um bocadinho mais virada para o mercado estrangeiro, mas vamos ter também muito em breve uma plataforma com todos os produtos que nós comercializamos e para realmente ser mais fácil para o público conseguir perceber o que é que nós temos, porque na verdade temos tanta coisa que as pessoas muitas vezes perdem-se. É aí que nos podem encontrar. Bem, que maravilha. Ficamos muito felizes por esta conversa, assim, de alma cheia e com vontade de lançar mais negócios próprios e de certeza que os nossos ouvintes também. Ainda bem. Eu acho que é não só lançar negócios próprios, como depois passá-los aos filhos e desejar que eles agarrem o projeto com metade da garra como tu agarraste. Sim, eu acho que vou mandar os meus 4 para estagiarem com a Raquel. Podem vir. Tu... Não é? Malta nova. E assim, trabalho qualificado, claramente. Exatamente. Eu mando-os para eles aprenderem isso, depois começarem a trazer algum rendimento cá para casa, que também já está na hora, não é? Pois é. Que é para isso que a pessoa tem filhos. Exatamente, que é para trabalhar para os pais. É isso. Olha, mas foi um excelente testemunho, porque como tu dizes, empresas, negócios familiares são uma realidade muito presente no tecido empresarial português. E acho que acaba por ser é uma área que ainda não tínhamos abordado nesta perspectiva, e acho que vai encontrar aí vai ter muita ressonância entre uma série de ouvintes, entre a comunidade da Anitta. Sim, sabes que também é pena, porque ainda há pouco fomos receber um prémio através da Câmara Municipal de Matosinhos, que entregou prémios às empresas com mais de 50 anos no mercado, e muitas delas aqui em Matosinhos são empresas conserveiras, e portanto também é uma pena que tu ouças muitas vezes nos discursos das pessoas que não tiveram a quem deixar o negócio e tiveram muitas vezes de o vender, mas quando se trata de algo que tu começas, ou que os nossos pais ou os nossos avós começaram, muitas vezes à terceira geração já não é possível e a empresa não consegue continuar, e há muitas pessoas que preferem ver falir o negócio do que o vender a outra pessoa. E é aqui que tu vês o que é que a pessoa sente quando cria algo que é seu há tanto tempo no mercado e depois de repente não tem a quem deixar o negócio e não tem outra pessoa que dê continuidade e preferem ver o negócio falir e trabalhar até aos últimos dias da sua vida do que propriamente vendê-lo. E foram várias destas histórias que acabamos por ouvir dentro dessas empresas nesse evento que se realizou, e realmente acaba por ser algo triste, porque as pessoas começam um negócio com tanto trabalho, pronto, que depois chega um ponto em que é desesperante, porque não há quem deixar e as pessoas acabam por ver morrer aquilo que construíram. Acaba por ser um bocadinho também faz parte da realidade do nosso país. Bem, é um testemunho que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido, é assim uma novidade e não novidade, e de facto é uma situação, para mim, eu vejo com alguma tristeza, porque a pessoa, eu percebo, porque também trabalho por conta própria, não é? E portanto percebo aquele apego que existe, e por outro lado também é preciso deixar voar para crescer, não é? Exatamente. Não é possível, e nós não podemos criar algo a pensar que os nossos filhos vão querer o nosso negócio, porque aquilo que nós criamos acaba por ser para nós naquele momento porque nós tivemos vontade de o fazer. Portanto, também não podemos deixar esse peso em quem vem depois, porque acredita que eu também o senti. Claro. Aquela questão do, mas eu não tenho mais ninguém a quem deixar isto, se não ficares com o negócio, isto não sei o que é que vai, não é? E tu acabas por sentir esse peso e dizer,
ou dizes, pronto, vou agarrar e vou continuar, ou então, muitas vezes, eu peço imensa desculpa, mas não é isto que eu queria para a minha vida, ok? Portanto, também não pode haver essa parte, mas realmente é triste quando as pessoas não têm outra pessoa, porque muitas vezes são funcionários que ficam com a empresa, e isso também acontece. Pessoas que já lá trabalhavam há imenso tempo, o patrão, o gestor não tem a quem deixar o negócio e acaba por deixar aos funcionários e continua a funcionar. Mas lá está, há pessoas que têm um apelo tão grande pelo seu negócio que quando não há a quem deixar, acabam por ver morrer o negócio e deixar falir o próprio negócio, do que preferem isso do que o vender a outra pessoa. Eu acho que é interessante considerarmos oportunidades como aproximarmos a negócios de família e dar-lhes continuidade, estar atentos também a esta realidade e fazer a nossa parte também por preservar ou tentar preservar uma série de negócios e de tradições que são tão queridos, não é? Que são tão acarinhados durante tantas gerações, que depois nos parte do coração saber que não têm continuidade, não é? E, portanto, fica aqui a inspiração para quem estiver a pensar em lançar-se, em considerar também negócios que já existem, com uma tradição e um legado que também trazem as suas vantagens. Terminamos a nossa conversa num registro inspirador, não é? E agradecemos à Raquel por esta partilha. Obrigada, foi muito bom, realmente, obrigada pelo vosso convite e é bom nós conseguirmos também falar um pouquinho do que é nosso e contar as nossas experiências e realmente poder existir alguém do outro lado e que nos ouve e que consiga absorver alguma desta informação ou se inspirar em algumas das questões que nós falamos aqui hoje. Obrigada, Raquel, por teres falado connosco. Estamos aqui de coração cheio, porque é tão bom aprender coisas novas e ouvir perspectivas diferentes. E por isso, muito obrigada por teres tirado este tempinho da tua agenda, que deve ser bem preenchida. Muito obrigada e convidamos também os nossos ouvintes a interagirem connosco e com a Raquel através dos sítios habituais da Anita. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, eu, também conhecida por Billy, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram em air_Billy, B-I-L-L-Y, e pela Eliana Soares, a Eli, que é marketeer e estratega em nautilo.net, e no Instagram é a Alice, ELICE_in Wonderland. Obrigada e até breve. Até breve.